Nós convidamos agora o candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, Antônio Hamilton Martins Mourão, general Mourão, que falará sobre momento atual do Brasil, perspectivas e soluções. General, a palavra é sua. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Podem ter certeza que nesse meu retorno à cidade de Curitiba e ao estado do Paraná, é com muita satisfação, com muita alegria, que a gente reencontra amigos que teria feito em outras oportunidades, rever antigos companheiros da instituição a qual eu pertenci por quase 50 anos e, principalmente, tem mais uma vez a oportunidade de ver a pujança, a valentia, a galhardia do povo paranaense. Nós estamos vivendo momentos extremamente delicados da nossa história, um momento onde o mundo que nós vivemos está em constante mutação, essa revolução tecnológica que a gente vem enfrentando ao longo dos últimos 500 anos e que agora começa a chegar num ponto onde nos causa uma certa instabilidade, uma certa inquietação, porque aquele modo de vida que nós tínhamos, ele começa a ser mudado. Profissões começam a ser extintas, outros caminhos começam a aparecer. E isso gera sempre essa inquietação. Eu lembro que a nossa jornada na Terra, de acordo aí com os estudiosos, ela começou há 70 mil anos atrás, quando a nossa espécie, os sapiens, sejam eles homens ou mulheres, né, começaram a se deslocar desde o leste da África até atingirem o que é hoje o continente europeu, o Oriente Médio. Nesse caminho, éramos grupos de caçadores-coletores que vivíamos, né, praticamente sem nos comunicar. 40 mil anos atrás, a Revolução Cognitiva nos permitiu que trocássemos sinais uns com outros. E há 12 mil anos atrás surgiu a agricultura, que é uma das grandes fontes de renda deste pujante Estado. Com o surgimento da agricultura, passamos a alimentar contingentes maiores de pessoas e também a nos fixar em cidades. E a partir daí, começa a surgir a existência de um ente maior que organize isso. E surgem os estados baseados nas nações que nasceram ao longo desse período. Como eu falei, 500 anos atrás veio a Revolução Tecnológica. E tem gente que diz, se um camponês da Península Ibérica visse no ano 1000 e acordasse em 1500 com a partida da Esquadra de Cabral, ele não veria a diferença. Mas se o marinheiro de Cabral perdesse o bonde e ficasse dormindo e não fosse com a esquadra e acordasse agora, ele pensaria que estava no paraíso. Tal as mudanças que nós estamos enfrentando. E essas mudanças, baseadas nessa velocidade das comunicações, nessa capacidade que nós temos de interagir, nessa globalização, nesse encurtamento de fronteiras, nos chacoalha e nos deixa inquietos. Temos uma grande potência no mundo que gasta 33% do gasto mundial em armamento, são em torno de 600 bilhões de dólares, 2,5 vezes o que a China gasta, é muito mais do que o orçamento da nação brasileira tem para todas as suas despesas discricionárias, né, e seus investimentos. Temos grandes blocos econômicos que também vivem suas crises, temos a busca agressiva dos chineses pelo mercado, tem muita gente que fica, a China está comprando o mundo. Vamos lembrar que no século XIX e início do século XX, as potências ocidentais praticamente ocuparam a China. A China agora, ela está pagando de volta aquilo que ela recebeu. E nós temos que entender de geopolítica, conhecer a história para ver por que determinadas coisas acontecem nesse momento. Tá? Temos ameaças que permeiam a todos os países. O terrorismo, o crime organizado, né, presente
em todos os lados, o fluxo de capitais ilícitos, que parece que agora as nações e os grandes bancos acordaram que nós temos que deter isso, migrações, estamos enfrentando agora o fluxo de venezuelanos, que depois eu vou me referir, e a guerra cibernética. Vamos lembrar que hoje no mundo tudo é controlado via tecnologia, fornecimento de energia, de água, controle de sistema de mísseis, controle do espaço aéreo. Imaginem a queda disso aí. Existe um romance escrito aí pelo William Patterson, com assessoria do ex-presidente Bill Clinton, romance fácil de ver, de ler, é letra grande, tá? É tranquilo, e que ele fala de uma moderna guerra cibernética que pode acontecer a qualquer momento. Ali, as senhoras e os senhores que tiverem oportunidade, leiam, porque verão a grande ameaça que está pairando sobre a gente. E as diferenças tecnológicas que existem entre os países, e aí o nosso é um dos que sofre com isso, pelo pouco investimento em pesquisa e desenvolvimento que temos aqui no nosso Brasil. A nossa América do Sul, onde ainda tem gente que reclama de portugueses e espanhóis e culpa aqueles pelos problemas que nós temos. Olha, eles já se foram há algum tempo, praticamente 2 séculos. Está na hora de nós assumirmos, e eu vou usar aqui uma linguagem popular, né? Uma vez que tem muito jovem aqui, temos que assumir as nossas broncas. Nós mesmos temos que resolver os nossos problemas. Não adianta ficar culpando o passado. Tá? A América do Sul, ela tem um caso emblemático, que é o caso da Venezuela. E aqui muita gente diz que o Brasil vai se transformar numa Venezuela. E eu vou explicar por que não. Durante a década de 60 do século passado, a Venezuela enfrentou uma guerrilha com apoio de Cuba. Essa guerrilha foi derrotada pelas Forças Armadas venezuelanas. Mas um daqueles guerrilheiros, um homem de cabeça, chamado Douglas Bravo, ele chegou à conclusão que para assumir o poder naquele país, eles precisavam cooptar as Forças Armadas. A partir dali, iniciou-se um processo de infiltração das Forças Armadas venezuelanas. Daí surgiu o Hugo Chávez. Esse é o surgimento dele. Chávez, em 1992, tenta um golpe de Estado. Covardemente ataca a residência do então presidente, Carlos Andrés Pérez, onde estava a família dele. Ataca o Palácio Governamental, ataca uma base aérea que existe lá no centro de Caracas, mal sucedido, é preso. No momento de sua prisão, o general encarregado de fazer isso era comprometido com esse processo e permite que Chávez, em cadeia nacional de televisão, faça um discurso de 5 minutos, que ficou conhecido como Por a Hora, Por Agora. E ali ele se torna um ícone. Por quê? Naquele país existe todo aquele imaginário, aquela simbologia sobre a figura de Simão Bolívar. E Chávez procurou reencarnar isso no imaginário popular. Em 94, ele é anistiado. Se junta a ele um argentino chamado Norberto Cerezoli, que lhe cria uma doutrina amparada num tripé: exército, caudilho e povo. O exército como força de sustentação, o caudilho, o Chávez, como pai da nação, e o povo sendo abastecido de forma assistencial pelos abundantes recursos do petróleo. Eleito em 98, procura colocar isso tudo em funcionamento. Deu no que deu. Pobreza total do país, desmantelamento do sistema econômico venezuelano e êxodo, diáspora dos nossos irmãos. Os mais abastados foram para a Europa e para os Estados Unidos. Os demais, classe média, para os países de língua hispânica. E os mais pobres confluem para a nossa fronteira em Roraima e nós temos que acolhê-los. Essa é a realidade. Mas o que eu quero dizer aqui? Nós jamais seremos uma Venezuela, por uma razão muito simples. As nossas Forças Armadas não serão cooptadas. Tenham toda a tranquilidade para isso. Toda a tranquilidade. E o nosso Brasil ocupa a porção centro-leste da América do Sul, 8,5 milhões de quilômetros quadrados,
7.500 quilômetros de costa, quase 16 mil quilômetros de fronteira com 9 países diferentes. E aí eu destaco essa questão da fronteira, né? Tão comentada, tão discursada. É importante que se entenda isso. Fronteira tem dois lados. Nós temos o nosso e existem os nossos vizinhos. Para controlarmos isso, é necessário um esforço conjunto. Não adianta única e exclusivamente ações unilaterais. Então é óbvio que num futuro próximo, a nossa diplomacia terá que ser mais eficiente e eficaz ao lidar com a nossa vizinhança, conversar para que eles também ajam no sentido de coibir os ilícitos que vêm de lá para cá e os que vão daqui para lá. Um exemplo clássico é o roubo de carro. Saem daqui do Brasil e são legalizados do outro lado da fronteira. Não podemos aceitar isso. Também eu destaco que os Estados Unidos, ele faz fronteira com 2 países só. O Canadá ao norte, não é nenhum problema, tranquilidade total, e ao sul o México. Uma fronteira de torno de 2.500, 2.600 quilômetros, é um pouquinho maior da que eu guarneci durante 2 anos, lá no noroeste do Amazonas, com a Colômbia e a própria Venezuela. Tem dificuldade de controlar aquilo, muita dificuldade. Mas existem instrumentos que eles usam lá e que nós teremos que usar aqui, instrumentos tecnológicos. Quem procurar entrar nos Estados Unidos por carro, ali por El Paso, para chegar no Texas, né, vai chegar numa estrada obviamente mais larga do que as nossas, e vai se defrontar com 30 cabines, como se fossem cabines de pedágio. Cada cabine daquelas possui um scanner de alta intensidade, que vai rapidamente passar aquele carro. O carro está passando e está sendo escaneado. Se houver algum problema, 20, 30 quilômetros adentro, ele vai ser parado. E aí vai ser devidamente fiscalizado. Então nós temos que investir em tecnologia nas nossas fronteiras, não é? Principalmente aqui no nosso caso específico do Paraná, na região de Foz do Iguaçu. Se não fizermos isso, vamos continuar enxugando gelo. Então, tendo tocado nessa questão da fronteira, nessa posição geoestratégica do Brasil, essa nossa imensa capacidade, e nós temos dificuldade para transformar isso em poder. Vivemos essa crise, é uma crise de 3 vertentes, ela é política e policial. Tal o número de representantes do segmento político que ou estão presos, ou estão respondendo a processo, ou ainda irão responder a processo. Não está escapando ninguém, né? Se lembrarmos daquela música antiga, se gritar pega ladrão, dívida, começamos a entrar no vermelho, né? Hoje a gente paga 400 bilhões de reais por ano só do juro da nossa dívida. Não estamos amortizando o principal, estamos só pagando o juro. Para que as senhoras e os senhores tenham ideia do que são 400 bilhões, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos promoveram um plano para a reconstrução da Europa, o Plano Marshall. O dinheiro de hoje ele vale 100 bilhões de dólares. A dólar de hoje, 100 bilhões de dólares vale 400 bilhões de reais. Nós, eu, senhoras, senhores, estamos pagando anualmente um Plano Marshall de juros e não temos nada em troca. Estamos há 5 anos no vermelho. 5 anos com déficit de mais de 100 bilhões de reais. 120, 130, a previsão para esse ano é 150, provavelmente vai ser menor, ano que vem continuará no déficit. Essa é a situação, né? Imaginem na casa de cada um das senhoras e dos senhores, 5 anos no cheque especial, no cartão de crédito estourado, etc. e tal. É de enlouquecer qualquer um. É a situação que o nosso país vive em termos econômicos. O que tentou o atual governo? Limitar o crescimento orçamentário. E passou aquela emenda constitucional 95, a chamada emenda do teto de gastos. Como é que é isso aí? O orçamento de 2019, ele é o orçamento de 2018, reajustado pela inflação medida de julho de 17 a junho desse ano. Então, um exemplo aqui clássico. O orçamento é uma pizza. Ele vai aumentar 4,5%. Então, a pizza cresce, né, homogeneamente 4,5%. Mas, dentro da pizza tem várias fatias.
Tem a fatia da saúde, a fatia da educação, a fatia da defesa, a fatia do pagamento pessoal, a fatia da previdência. O que ocorre? Por determinação constitucional, tem salário que sobe todo ano. Aqueles que ainda têm a gratificação de tempo de serviço, é 1% que pinga todo ano. Tem os benefícios previdenciários. Então, o que vai acontecer? Essa fatia aumenta mais. Se ela aumenta mais, o que acontece com as outras? Tem que diminuir. Então, vai faltar recurso na educação, na saúde, na defesa, etc. e tal. Essa é a realidade. E aí, eu sempre gosto de lembrar do Roberto Campos nesse pacote todo. O Roberto Campos dizia que a diferença entre a estupidez e a inteligência é que, infelizmente, a inteligência é limitada, né? É um problema isso aí. Então, senhoras e senhores, nós temos que buscar solução para a nossa crise. A crise política é a reforma política. A crise de valores, como é que nós vamos solucionar isso? Temos que educar os brasileiros para a cidadania. Não há como fugir disso. Hoje, o maior gasto de educação é com o ensino superior. E o ensino infantil, fundamental, básico, ele acaba caindo num segundo plano, até porque ele é responsabilidade do município e fica para trás. Nós temos que inverter essa equação. Temos que valorizar a profissão de professor. Tão valorizada. Minha mãe era professora. Era um valor tremendo aquilo. Eu lembro das antigas alunas, já quando ela de mais idade, que iam lá visitá-la e lembrar aquele tempo. Todos nós lembramos de professores e professoras que tivemos. Ele é o complemento da cultura que vem de casa. Então temos que valorizar essa profissão. Seja pelo salário, seja pelo status que ela tem que desfrutar dentro da nossa sociedade. A educação para a cidadania vai inverter essa curva descendente de valores. E dentro da educação pela cidadania tem que aparecer e ficar firmado a democracia como valor fundamental do nosso país. Por pior que seja esse sistema, ele ainda é o melhor de todos. Não se resolvem as coisas por decreto. Se resolve com a participação de cada um de nós, cidadãos, fazendo a sua parte. É dessa forma. E o que mais nós podemos fazer? Temos que primar pelos modernos fundamentos econômicos. Disciplina fiscal. Receita e despesa igualados. Temos que liberar o comércio, liberar o câmbio. Temos que virtualizar e digitalizar os serviços públicos. Olhem a dificuldade que nós temos, é tudo regulado. Hoje nós temos a internet, eu tenho certeza que a maioria aqui não vai mais a banco. Com o seu celular aí faz o que tem que fazer, sem ir a banco. Nós podemos fazer uma série de serviços do governo dessa forma. Agora, precisamos melhorar o quê? A rede da telefonia celular. Hoje nós temos 50 mil antenas de celular no Brasil. A China tem 1 milhão. Por isso que nós temos a dificuldade extrema de nos comunicar. Mas por que isso? Não é culpa única e exclusivamente das operadoras, não. A nossa lei ainda é de 97. Tem 21 anos. Ainda era do celular aquele do tijolo, né? Aquele que o cara usava como arma, jogava na cabeça do assaltante. Mudou, o smartphone não existia. A lei diz o seguinte, que eles só são responsáveis por conceder o sinal de celular em 80% da sede do município. Então imagine aqui em Curitiba, só 80% da cidade é que tem que ser coberta por celular. O resto não é obrigado, está na lei. Outra coisa, eles são obrigados a investir em telefonia fixa. Orelhão. Só os mais antigos aqui que lembram de orelhão, né? A garotada, orelhão é algo que está sepultado há muito tempo. Então nós temos que mudar essa lei. E dobrar, num prazo curto, o número de antenas. Ao fazer isso, nós vamos dar um passo largo para a desburocratização e para baratear o custo do governo. O governo é caro. O governo é corporativista. E como é que nós vamos baratear o custo com isso? Eu preciso fazer uma campanha para a vacinação. Se todo mundo tem um celular, eu não posso ter o app do governo, e hoje eu transmito uma mensagem para todos os celulares do Brasil dizendo o quê? Amanhã é o dia da vacinação contra a poliomielite.
e todo mundo vai ao posto de saúde e vai lá fazer a sua vacina. Educação. Educação à distância. As pessoas que estão em área rural, que têm dificuldade de chegar em escola, poderão estudar ali pelo seu celular e comparecer em poucos momentos determinados na escola. A própria segurança pública. Nós teremos comunicações mais rápidas, mais ágeis. A polícia chegará mais rápido onde ela tem que chegar. E a própria defesa da nossa integridade e do nosso patrimônio. Então, esse é um investimento muito sério e é uma das grandes medidas que nós temos que tomar. A reforma tributária. Hoje nós pagamos 37% do nosso produto interno bruto em impostos. A gente paga tanto que já esqueceu. Tá? Já esquecemos o que estamos pagando. Os Estados Unidos, a carga tributária é 19% e o nosso vizinho aqui do lado, o Paraguai, é 8%. Por isso que todo mundo está querendo ir montar empresa lá no Paraguai. Vai gerar emprego lá e vai nos deixar desempregados aqui. Qual é a linha de ação? A linha de ação é muito clara. Tem muita gente que não paga. Então nós temos que alargar a base. Para alargar a base, o que eu faço? Eu diminuo os impostos. E aí aumento a base. É o ganhar mais com menos. Ou seja, o governo vai arrecadar, mas com um valor menor do imposto. Não é? O imposto de renda hoje congelado, aí, aquela fatia do 27,5%. Não é? Os descontos do imposto de renda todo parado e que incide em cima da massa assalariada. E tem gente que ainda acaba eludindo esse pagamento do imposto de renda. A partir do momento que nós colocamos uma base tributária razoável, todos irão pagar. Combustível, 40% do combustível é imposto e ainda pode ser aplicado pelos próprios estados. Então nós temos que regular isso aí. Existem várias matérias dentro do Congresso já a esse respeito. Então, a reforma tributária é essencial. A reforma fiscal, o enxugamento do Estado brasileiro. O Estado é muito grande, mais de 30 ministérios, ninguém consegue coordenar isso. Como é que eu vou reunir um Estado maior de 30 e vou emitir ordens para esses 30? Impossível. Então, temos que concentrar por áreas. E um elemento trata daquilo. Mas será um político de carteirinha? Daquele que eu vou entregar, vem cá, meu amigo, tu é do partido que colaborou comigo, ganha aqui esse ministério, é todo teu, te diverte, hein? Tá? De vez em quando tu manda um dinheirinho para mim aí também. Tá? Não, nós vamos botar o quê? Gerentes eficientes, gente que conheça o assunto, para poder destravar o país. Essa é a visão do Jair. O Jair tem muito claro isso aí. Tá? Essa é a visão dele. Então, destravar o Estado, né? Diminuir essa burocracia, desregular, tudo é excessivamente regulado. Vamos deixar as agências reguladoras funcionarem, mas funcionarem como? Como cabide de emprego? Não, com gente competente lá dentro. E nós temos pilhas e pilhas de gente competente nesse país. Né? Não faltam mulheres e homens extremamente capazes para solucionar essas questões. Então, reforma fiscal e a novo pacto federativo. Nós temos um federalismo às avessas. Por que isso? Porque Brasília centraliza o dinheiro. Um grande amigo sempre me dizia, dinheiro é poder. Né? Quem tem a grana, segura lá e distribui. Bom, o governador do estado do Rio Grande do Sul é meu amigo, vai dinheiro para ele. O do Paraná não está muito comigo, a coisa vai secando para ele. Pô. Né? Não pode ser desse jeito. Então nós temos que redefinir. De modo que o recurso, na sua maior parte, esteja desde o início do ano, isso é muito claro, porque a administração pública é complicada. A administração pública não é como uma empresa. O dono da empresa diz assim, eu preciso comprar 4 lâmpadas. Onde é que é mais barato? Ah, no armazém do Zezinho ali na esquina. O armazém do Zezinho pode nem dar nota fiscal, ele pode não estar legal no sistema de controle da União, mas ele vai lá e compra as 4 lâmpadas, instala e segue funcionando. A administração pública não. Ele vai ter que fazer uma licitação para comprar 4 lâmpadas. Vai ter que aparecer 3 propostas. Ele vai ter que escolher a proposta mais vantajosa. Então, tudo isso leva tempo. Então, nós temos que ter agilidade. E para dar agilidade, eu tenho que liberar o recurso desde cedo. O governador, o prefeito, ele tem que saber o que é que ele tem na mão dele. E, a partir dali, trabalhar com aquilo. Então, o novo pacto federativo é fundamental. Já tratei da reforma política, já tratei da questão da educação, né? Já tratei da questão da segurança pública, de como nós estamos vendo isso, né? E a questão do funcionalismo público.
o funcionalismo, nós temos que olhar com muito carinho a questão da estabilidade. Porque, às vezes, a pessoa passa num concurso e, em determinado momento, ele já se aposenta, né? Ainda faltam uns 20 anos para ele se aposentar, mas ele já senta na cadeira ali. Então, nós temos que ter formas de lidar com essa questão, que hoje nós não temos. Na iniciativa privada, isso não ocorre. Se o camarada não funciona, não trabalha, avança porque já vem outro atrás. Então, nós temos que lidar bem com isso, com a questão dos privilégios. Né? Há um tempo atrás, eu falei de privilégio, não fui muito bem interpretado. Tá? Mas nós temos que lidar com essa questão dos privilégios. Tá? O direito de greve nos serviços públicos essenciais, né, é algo que também tem que ser lidado. E tudo isso, as senhoras e senhores podem olhar o seguinte, é fácil? Não, é muito difícil. Vai requerer um líder. E o que é um líder? É uma pessoa que dá o exemplo e que tem conhecimento. Esse é o Jair. Cobram coisas dele que não cobram dos outros. Mas nós temos absoluta certeza que ele se comporta como líder, porque ele é destemido e ele conhece o que tem que ser feito. É dessa forma que ele vai agir. E, finalmente, não querendo cansar a todos, né, com tanta coisa, mas o que nós vislumbramos para o nosso Brasil? Nós vislumbramos um novo momento. Vai se corrigir tudo em 4 anos? Pela dimensão das tarefas, as senhoras e os senhores podem ter certeza que não. E também não é a nossa veleidade, não é, ter um projeto de poder. Nós temos um projeto para o país. Nós queremos deixar o país numa rota, que a partir daí, se assumir o governo A, que vai por aqui, mas ele vai seguir na rota. O B, que vai um pouquinho mais para a esquerda, mas a rota é a mesma. Se nós conseguirmos deixar esse legado para o Brasil, nós teremos cumprido a missão que tanto ele como eu, há anos atrás, perante a nossa bandeira, juramos defender a honra, a integridade e as instituições desse país, mesmo com o sacrifício da própria vida. E lá está ele, numa cama de hospital, fazendo isso. Então, senhoras e senhores, o que eu quero lhes deixar é essa mensagem. É trabalho duro, é trabalho hercúleo, tempos difíceis virão, teremos que suportar desconforto e fadiga, teremos que ser moderados, mas por quê? Porque nós temos um objetivo maior. Ter aquele Brasil de grandeza, o Brasil respeitado no seio das demais nações. E principalmente, aqui eu vou falar de uma coisa que eu não toquei. O nosso carro-chefe hoje é o agronegócio. Nós temos que trabalhar fundo pelo agronegócio, naquela questão da seleção de frente econômica. E por que isso? Porque numa visão de curto prazo, a nossa riqueza está aí. Nós temos capacidade de, uma vez solucionados os gargalos que ainda estrangulam o agronegócio, colocar comida de boa qualidade e barata na mesa de todo o planeta. Nós podemos ser o celeiro do mundo. O mundo ficará a nossos pés por comida. Essa é a nossa capacidade, com valor agregado, industrializado, com logística eficiente. E isso é carro-chefe do governo do Jair Bolsonaro. Muito obrigado pela atenção de todos. Dia 7 é 17. Dia 7 é 17. Muda Brasil.